E o estudo de Apocalipse na quarta-feira. Amém, irmãos? Às 20 horas. Esse, por enquanto, nós vamos fazer online. Tá bom? Glória a Deus. Os irmãos estão participando do estudo, irmãos? Estão assistindo? Na verdade, os irmãos não sabem, mas eu sei. Todo mundo que participa, eu sei. Talvez os irmãos não saibam disso, mas eu sei quem participa e quem não participa. Mas aleluia, glória a Deus. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Agora, toda a atenção voltada para a palavra. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, preste atenção, abra seu coração, os seus ouvidos espirituais. Peça para o Espírito Santo trazer revelação a você, para que possamos ministrar e aprender, possamos aprender do Senhor. Amém? Oi? Gálatas 4, versículo 19. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Amém? Os irmãos que estão em casa, eu creio que está sendo projetado o versículo aí, né? Mas se estão em casa também, deve ter Bíblia, né, irmãos? Que você seja alcançado também para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Gálatas 4, versículo 19. O apóstolo Paulo diz assim: meus filhos, na sua versão pode estar escrito filhinhos. O irmão Clóvis não conseguiu achar ainda. Auxilie ele, por favor. Achou, irmão Clóvis? Então, bom. Vou esperar o irmão. A Nayara não está dando conta de auxiliar o senhor, não, irmão Clóvis? É sinal que não vamos ter que colocar ela para ler a Bíblia. Aleluia. Amém. Antes de Efésios. Isso. 4:19. Agora sim, amém? O apóstolo Paulo diz assim, meus irmãos: meus filhos, na sua versão pode estar escrito filhinhos. Novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa. Vou ler novamente desde o início, para você entender. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Amém? Até que Cristo seja formado em vocês. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós oramos nesse momento por revelação, por conhecimento, por graça do Senhor. Deus, para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais, não só nós que estamos aqui, mas os queridos irmãos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, pela internet, nessa transmissão desse culto. Ó Pai, em nome de Jesus, abra os nossos olhos. Ó Deus, traga revelação. O Espírito Santo, que seja o Senhor que venha falar conosco. Que venha o Teu Espírito Santo trazer revelação sobre nós, para que possamos aprender, crescermos, ó Deus, alargarmos as nossas fronteiras. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Então, Gálatas 4:19. O título hoje dessa mensagem, irmãos, é maturidade e crescimento espiritual. Qual que é o título? O apóstolo Paulo aqui, ele está se dirigindo à igreja de Gálatas. E no contexto que Paulo está falando esse versículo, que ele diz: filhinhos, por quem novamente eu estou sentindo dores, né, de parto. A igreja de Gálatas era uma igreja totalmente complicada. Era uma igreja extremamente complicada. Porque aqueles irmãos, eles viviam na lei, no legalismo. E eles se abdicavam da graça do Senhor. Esse era o contexto de Paulo. Mas o que Paulo queria de fato falar para aqueles irmãos era para que eles alcançassem maturidade. Para que eles fossem maduros. Aleluia. Tá dando eco, né, irmãos? Aleluias. Volte para cá.
Irmãos, desde a criação, o intuito de Deus era habitar dentro do homem. Era que Cristo fizesse parte dentro de nós. É por isso que lá em Gênesis, lá no início, Deus colocou as duas árvores, a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. O desejo de Deus, o desejo do Pai era que nós, a criação, o homem, a mulher, ele experimentasse de Deus. Ele comesse do fruto de Deus todos os dias. Ou seja, se enchesse, se alimentasse do Senhor e manifestasse a Cristo, a Deus, todos os dias. Esse era o desejo do Pai. Mas por uma questão de justiça, Deus precisava ser justo, ele colocou no meio do jardim também uma árvore que era do conhecimento do bem e do mal. E o homem preferiu comer daquela árvore. E ao comer da árvore, ele trouxe o conhecimento do que é natural, do que é humano, do que é pecado. De algo que nos distanciou de Deus. Uma das consequências, e a pior consequência que foi do pecado, foi o afastamento de Deus de nós. O homem passou a caminhar sem conter a Deus dentro de si. Sem ter comunhão com Deus. Por quê? Porque Deus não comunga com o pecado. A angústia de Paulo aqui, nesse versículo, não sei se dá para você perceber, era com a imaturidade daqueles irmãos. E a angústia hoje de Deus também por nós é com nossa imaturidade. O desejo de Deus é que Cristo seja formado em nós todos os dias. Eu costumo dizer que nós somos, ou contemos aquela plaquinha, não sei se você já passou em alguma obra, né, alguma construção, estamos em obra, estamos em manutenção. Essa plaquinha existe em nós também. Porque constantemente nós estamos em transformação. Constantemente nós estamos em manutenção. Constantemente nós estamos em construção. Por quê? Porque Deus precisa arrancar tudo aquilo que é pecado dentro de nós para que possa enxertar o que é dele dentro de nós. E isso leva tempo. Paulo compara isso como uma dor de... Eu nunca tive dor de parto. Nem quero ter. A minha esposa teve 2 cesarianas, então também só sentiu dor da faca mesmo, irmãos. Quem teve parto normal aqui? Anormal? Lucimar? Não. Não quis beirar não, né? Luciana, cesarianas, essas irmãzinhas, essas mulheres, vocês são espertinhas. As irmãs não querem dor de parto também. Então, só a Nayara que pode falar como é a dor de parto. Deve ser misericórdia. Essa ave aí não pode. Estou brincando. Paulo compara a dor de transformar, de ver alguém crescer, né? De ver a criança se transformar num adulto, ou no adulto que é criança ser plenamente adulto, como uma dor de parto. Irmãos, nós só vamos experimentar o melhor de Deus nas nossas vidas, ou seja, nós só vamos mergulhar em águas profundas em Deus, só vamos experimentar o melhor de Deus, o favor completo de Deus, a partir do momento que nós formos maduros. Enquanto você é imaturo, você não pode usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Abra sua Bíblia em Hebreus. Deixa eu ver se eu leio primeiro Hebreus, outro versículo aqui, irmãos. Só um instante. Pegar as minhas referências. Pode ser Hebreus. Hebreus 5, versículo 14. Como eu falava, enquanto os irmãos abrem, o propósito de Deus é que nós sejamos gerados plenamente em Cristo. Conheçamos a plenitude de Cristo. Que sejamos forjados à imagem de Cristo. A Denise leu agora no início do culto um texto que é clássico, né?
Rogo-vos, pois, irmãos. Quem estava falando isso, irmãos? O apóstolo Paulo. Rogo-vos, pois, irmãos do Senhor, que apresentei como sacrifício, que é o vosso culto. E que mais? E não vos conformeis com esse século. Conformar, que Paulo está falando ali, eu preciso olhar para a câmera aqui também, né? Estou esquecendo, irmãos. Nós estamos no culto presencial, mas temos irmãos em casa também, me perdoem. Conformar, Paulo está falando aqui, e a tradução desse conformar é você entrar na forma. Se você pegar uma forminha de coração e fizer uma massa de bolo e jogar naquela forminha, qual é a forma que ele vai sair após assado? Se for redondo, se for quadrado, retângulo, triângulo, ou seja, a massa que você fez, ela se conformará, ou seja, ela será em conformidade com a forma. E qual é a nossa forma, irmãos? A nossa forma é... Então, Paulo, aqui no capítulo 4, verso 19, lá em Romanos 12, que a Denise fala, leu, é a mesma coisa que ele fala. Aqui, o apóstolo Paulo acompanha de novo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado. Ou seja, você entre na forma de Cristo, você se pareça com Cristo, você deixe de ser menino na fé, para que você possa usufruir daquilo que Deus tem para mim e para você. Os irmãozinhos, eles estão que conversam. Olha para cá. Olha para cá. Hebreus, capítulo 5. Eu falei, esqueci de abrir. Vou ler para você. Hebreus 5, 14. Diz assim. Apesar da Bíblia não falar, irmãos, que é Paulo que está escrevendo Hebreus, a Bíblia não cita quem é o escritor. Quem? Eu considero que foi Paulo quem escreveu. Para mim é. A Bíblia está falando isso? Mas é porque as palavras que são escritas, elas são parecidas, elas se parecem com todas as cartas de Paulo, com tudo aquilo que o apóstolo Paulo fala. Mas tem alguma confirmação disso? Se você quiser crer, você crê. Se você não quiser crer, não creia. Então você ache quem você quiser achar que tem escrito isso aqui. Amém? Não fique acreditando só no que eu digo. Porque não está na Bíblia. Amém, irmãos? Mas o alimento sólido, mas o que, irmãos? É para os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto o apóstolo Paulo, que eu considero que é Paulo, ele está falando aqui que o alimento sólido é para os maduros, para os adultos, para aqueles que deixaram de ser crianças, deixaram de ser meninos imaturos. Eu conheço uma pessoa que deva ter a minha idade. Deva não, tem a minha idade, 44 anos. 44 e quer viver como se fosse um menino, adolescente, jovenzinho, solteiro, vivendo na casa do papai e da mamãe. Já foi casado, tem filhos, se separou da esposa, mas se acha o garotinho, menino. Sabe, irmãos, Deus, ele nos chama para o crescimento. Todos nós, seres humanos, temos a nossa fase. O Enzo, meu filho, ele tem 2 anos de idade. Ele está na fase dos 2 anos de idade. Na hora que ele chegar aos 3 ou 4 anos de idade, ele vai para a escola. Ele vai aprender. Ele vai estudar.
Ele vai ser alfabetizado, aprender a ler, aprender a escrever. Vai desenvolver a sua fala. Vai desenvolver as suas aptidões. Depois que ele for alfabetizado, ele vai começar a galgar as etapas normais de todo mundo que estuda. É ou não é? Vai fazer o primário. Não sei se é assim mais as escolas. Depois eu vou falar da minha época, irmãos. Eu conheço da minha época. O fundamental, depois tem o ginásio, né? Antigamente tinha fundamental. Eu vou falar da minha época. Já disse. Então, o ginásio. E para você passar de ano, se bem que hoje, né, a Secretaria de Educação, quem coordena as escolas hoje, não quer deixar meninos bombar mais, né? Quer fazer de tudo para o camarada passar sem saber de nada. Mas na minha época, que eu considero época de homem de verdade, né? É homem de verdade, estudo de verdade. Irmãos, me desculpe, mas a nossa geração, essa geração, eu vou falar para você, Deus precisa restaurar. Aleluia. É para isso que nós estamos aqui, ensinando sobre maturidade. Sabe, na minha época, e eu creio que você experimentou isso, seu Clóvis também, e tem... Deve ser da minha idade, né, seu Clóvis? Não está tão mais velhão, o Enelmar. Bombava, não bombava? Para nós passarmos de ano, nós tínhamos que fazer prova. Se você não conseguia a média no final de ano, você tinha recuperação. E você ia passando de fase. Aquilo ali ia te amadurecendo. Você ia crescendo. Os jovens aí, Nicolas, Vitória, Sofia, Pedro, que gosta de jogar videogame, né? Videogame também não tem as fases. Se você só vai passando de fase se você conclui aquela fase que você está jogando. Estou certo ou estou errado? Tem como você adiantar? Jogando com seriedade? Se você quiser usar de corrupção, vai ter também. Mas o crescimento espiritual, voltando para cá, irmãos, a fase das nossas vidas é assim. Tem a época que você é criança. O próprio apóstolo Paulo fala, eu não sei se eu coloquei essa referência, depois eu vou achar aonde está, mas eu vou citar para você agora, confia em mim. Quando eu era menino, o apóstolo Paulo fala, eu agia como? Pensava como? Mas agora eu sou grande. Agora eu cresci. Como que eu devo pensar agora? Como adulto. Quando eu falo homem, como ser humano, né? Uma raça humana. Com maturidade. É a 1 Coríntios 13. Quando eu era menino, agia como? Pensava como menino, falava como menino. As minhas atitudes eram de... Mas agora nós crescemos. O espiritual, irmãos, para concluir e chegar onde eu quero chegar, chega uma fase da sua vida que você vai chegar na faculdade. Você vai estudar para ter o curso que você quer se formar. Vai chegar a fase da sua vida que você vai ter que se casar. Você vai ter que assumir responsabilidades de um lar. Quando você se casa, irmãos, uma coisa, não sei, os irmãos que se casaram, se você já percebeu isso, se você percebeu isso na sua vida, um dia antes, quando você ainda não era casado, e um dia depois de você se casar. Parece que é outro mundo. É outro mundo. Você está diante de uma responsabilidade, agora não é você mais. Agora são uma só carne. Dois que se tornaram uma só carne. A sua responsabilidade, ela aumenta. O seu compromisso, ele aumenta. Não tem como você ser menino mais. Você tem que assumir a responsabilidade de casado. Aí chega uma fase do casamento que você vai ter filhos. Com o filho ou com os filhos, a responsabilidade aumenta. O amadurecimento, você é forçado a se amadurecer, a crescer, a adquirir mais responsabilidade. Os filhos vão crescendo, vão chegando na adolescência, vão chegando na juventude, vão chegando na fase adulta, né, Pedro? 22?
Ainda não? 21. Mas já é fase adulta. Já é homem formado. Vai chegar uma hora que o Pedro vai balançar suas asinhas. Você também, Vitória. Pode não. Não tem como, mamãe. Não tem como. É uma triste notícia que eu tenho que dar, mas é assim, vai chegar uma hora. Mas é duro, não é? Porque os filhos para nós nunca crescem. Eu costumo brincar, né? Com a Sofia, com a minha esposa, eu falo assim, ó, o camarada que quiser casar com a minha filha, ele vai ter que fazer um jejum de 90 dias só na água. Aí talvez você esteja pensando, mas não vai aguentar. Esse é o intuito mesmo. Esse é o intuito, é não aguentar mesmo. Brincadeiras à parte, irmãos, mas vai ser quase isso. Se passar na prova, casa. Se não passar, vai mostrar que é homem de oração. Mas, irmãos, Paulo, aqui no capítulo 4, vou voltar para o meu capítulo 4 aqui de Gálatas, ele fala sobre isso aqui. E aonde que nós queremos chegar? Deixa eu ver a hora, porque eu estou só na introdução, irmãos. Paulo, ele quer que nós, e o desejo dele para a igreja de Gálatas, aqui é para que aqueles irmãos amadurecessem. E esse é o desejo de Deus para nós também. Até quando nós seremos meninos? Até quando nós seremos imaturos em Deus? Até quando nós viveremos à margem daquilo que Deus tem para nós? Irmãos, não tem como, nós gostamos de orar, Deus, dá-me da tua herança, dá-me do não sei o que lá, e elocubramos, né, nas orações. Irmãos, se nós formos imaturos, Deus não vai nos entregar nada nas nossas mãos. Deus só entrega algo nas nossas mãos a partir do momento que nós temos condições de lidar com aquela situação. Não tem como o Wagner presentear o Nicolas nesse momento, com 14 anos de idade, com uma Ferrari. Tem! É um carro extremamente potente, que eu acho que nem nós, assim, damos conta de dirigir, assim, 100% aquele carro. E ele vai entregar aquele carro, a chave daquele carro, num menino de 14 anos, imaturo, sem responsabilidade de adulto. É assim também na vida espiritual. Deus, ele só nos entrega algo nas nossas mãos a partir do momento que nós somos maduros. É por isso que existe crentes, irmãos, crentes completamente... Você olha ele hoje, daqui 10 anos está da mesma forma. Daqui 20 anos da mesma forma. Por quê? Porque não deixou de ser criança. Cristo não foi formado nele. Porque quando Cristo é formado em nós, irmãos, automaticamente nós voamos. Nós crescemos. Paulo diz, vou ler novamente, para se impregnar, meus filhos. Paulo está falando como pai para aquelas pessoas. Paulo considerava aqueles homens, aquelas mulheres de Gálatas como filhos. Meus filhos, novamente, estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês, em vós. A dor, a angústia do crescimento, irmãos, ela nos provoca, sabe, incômodo. Ela é incômodo nas nossas vidas. Mas aonde que nós queremos chegar? Qual é o nível de maturidade que nós queremos chegar? Abra comigo Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Eu quero pôr você para ler a Bíblia hoje. Isso é bom. Romanos 8, 29. 8, 29. Gente, minha Bíblia está com as letras tão pequenininhas, mas eu vou assim mesmo. Vamos lá. É a idade chegando, né, irmãos? Eu me lembro que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, eu não tinha isso, não. Eu li essas letrinhas pequenininhas aqui, uma tranquilidade.
Hoje vai embaralhando tudo. Amém. Paulo diz o seguinte: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes, para serem o quê? A imagem do seu... Quem que é o Filho, irmãos? Cristo. Para sermos a imagem de Cristo, de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Qual que é o desejo do Senhor aqui para nós, irmãos? Que nós sejamos parecidos com Cristo, o Filho. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu digo isso. Eu estava falando da nossa geração. Quando eu falo da geração, eu falo geração que vive no mundo atual. Agora eu quero trazer para o nosso contexto, o contexto cristão, o contexto da igreja. Nós nunca o quê? Uma geração tão criança e tão imatura em Deus. Eu sou crente, vamos dizer assim, praticamente desde quando eu nasci. Desde a idade do Enzo, eu ia para a igreja. Claro que depois eu precisei, porque filho de crente não é crentinho. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador. Precisa ter essa confirmação. Eu fui ter revelação de Deus na minha adolescência. Mas eu vivi, nos meus 44 anos de crente, vários moveres de Deus sobre a igreja. No nosso contexto, estou falando de Brasil. Eu não quero nem falar do mundo. Nós tivemos a experiência de estarmos morando na Europa. Lá você não vê igreja evangélica. Você não vê igreja evangélica. Lá, eu estava contando para o irmão esses dias, eu acho que não é daqui da igreja, mas eu estava contando essa experiência. Lá, para você ter uma ideia, 2 igrejas tradicionais, conhecidas, igrejas históricas, a presbiteriana e a metodista, elas dividiam o mesmo prédio, o mesmo local de reunião. Um fazia de manhã, o outro fazia à noite. E era gato pingado. Na França, hoje, berço de grandes homens de Deus que levaram o evangelho, hoje praticamente não se tem igreja evangélica. Sabe qual que é a religião deles hoje? Sabe? O Islã. Essa semana, na Inglaterra, que também foi berço de grandes homens, de grandes heróis da fé, a Inglaterra estava tendo uma marcha pelo Ramadã, que é uma festa islâmica. Milhares e milhares. A Europa hoje está tomada. Os cristãos, eles têm medo de ter filhos. Hoje, no mundo moderno, as pessoas não querem ter filhos. E nós estamos perdendo para eles, para o islamismo, porque eles têm 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos. Eles não têm medo de ter filhos. Aproximadamente hoje, no mundo, somos mais de 2 o quê? Bilhões. Aproximadamente 2,2 bilhões de cristãos. Sabe quantos islâmicos, irmãos? Quase próximo de nós. Quase 2 bilhões. Vai chegar uma hora, e esse é o intuito deles, de dominarem. Talvez você não perceba, talvez você não veja, talvez você não analise, você não perceba o que acontece pelo mundo. Sabe, irmãos, o diabo não tem brincado de ser diabo. E nós temos brincando de ser crente. Eu estava falando dos moveres. Eu experimentei várias igrejas, vários moveres. Irmãos, sem medo de errar. Isso não é crítica, isso é uma exortação para nós. Não é mas é uma exortação. Nós vivemos a pior geração de cristãos da face da terra. Nunca houve uma geração pior do que essa. Descompromissados, frios,
distantes de Deus, vazios, imaturos. É a pior geração de cristãos da face da terra. Por que isso, irmãos? Por causa da imaturidade e falta de Cristo em nós. Falta de Cristo em nós, que a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo diz que é a esperança da glória. Irmãos, Deus está chamando a igreja, não a igreja local, comunidade cristã, palavra de amor, mas o corpo de Cristo, a se atentar, a perceber, a levantar os olhos, a sair da inércia, a crescer. A desfrutar daquilo que Deus tem, e que não é aqui, e não é ruas de ouro lá no céu. Se você está pensando em ir para o céu por causa de rua de ouro, irmãos, você ainda não conheceu a Cristo na sua plenitude. Sabe por quê, irmãos? Porque o que é que nós vamos desfrutar lá? É a presença real, manifesta de Deus nas nossas vidas. É 24 horas Deus manifestando a sua presença, a presença de Deus em nós, com o corpo glorificado. Irmãos, não é mansão celestial, não é rua de ouro. É a presença manifesta de Deus. E Deus está chamando o seu povo, amadureça. Deus está clamando para o seu povo, cresça. Venha para o Senhor, deixa Deus transformar a sua vida. Experimente daquilo que eu tenho de melhor. Mas a geração, irmãos, elas têm se perdido. Eu sei que nós somos humanos e somos sujeitos a errar. Frustrações, elas acontecem. Mas nada é motivo, irmãos, para nós nos afastarmos de Deus. Nada. Se o pastor errou com você, se o irmão errou com você, se o fulano está falando mal da sua vida, sabe, irmãos, nada disso é motivo para nós nos afastarmos do Senhor. Pelo contrário, é motivo para nós nos aproximarmos ainda mais de Deus. De desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Abra sua Bíblia comigo, Efésios 4:24. Eu vou adiantar, porque senão eu não consigo concluir. Efésios, depois de Gálatas. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Efésios, capítulo 4, versículo 24. Eu vou ler, se você ainda não abriu, você vai ouvir. 23 primeiro, irmãos. O apóstolo Paulo está falando novamente aqui. A serem renovados no modo de pensar, no modo de quê? E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Vou ler novamente. Preste bastante atenção. A serem renovados. Vou puxar o 22, irmãos, para vocês entenderem todo o contexto que Paulo está falando. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. E Paulo conclui, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Paulo, mais uma vez, ele repete aquilo que nós já lemos várias vezes aqui, em vários versículos. Que o desejo de Deus é que nós sejamos renovados. Irmãos, quando nós nascemos no pecado, a natureza do pecado, ela faz parte dentro de nós. O nosso espírito está
esse corpo nosso aqui, ele vai ser glorificado. Mas a nossa alma, ela precisa ser transformada. A minha alma e a sua alma, ela precisa ser transformada. Transformada em quem? Em Cristo. O meu modo de pensar, o meu modo de agir, ele tem que ser proveniente de Colossenses 3, versículo 10. Pula o 1, 27, que nós já lemos. Colossenses está depois aí de dois livros depois de Efésios, irmãos. Colossenses 3. Eu fiz questão de pôr muitos versículos, irmãos, para os irmãos perceberem que o que eu falo aqui não é de mim, é do Senhor, é a palavra do Senhor quem está dizendo. 3:10. Diz assim, vou ler, se você não achou, Colossenses 3:10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Mais uma vez, Paulo está falando aqui. Irmãos, desde lá de Gênesis, como eu disse na introdução, quando Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança, Ele o criou para que ele contivesse a Deus dentro de si e expressasse Deus, contivesse e expressasse a Deus. Se parecesse com Deus. As suas atitudes fossem as atitudes do Criador. A essência da sua vida fosse do Criador. A imagem que você refletisse fosse do Criador. Esse desejo de Deus, ele não mudou. Porque ele precisou enviar a Cristo para fazer aquilo que o homem não fez e resgatar o homem das mãos do pecado e da morte do diabo. Restaurar aquela comunhão que havia cessado ali no Éden. Essa comunhão, ela foi restaurada. O Espírito passou a habitar dentro de nós. Mas agora nós precisamos ser renovados todos os dias para nos parecermos com Cristo. Esse é o nosso alvo. A imagem. Vamos lá de novo? Versículo 10. E se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. A imagem do seu. Irmãos, esse é o desejo de Deus para nós. Que nós cresçamos em maturidade. O meu modo de pensar, o seu modo de pensar, não pode ser mais como um menino. A imaturidade, ela não pode estar dentro de nós mais. Nós temos que passar de fase. Nós temos que crescer. Nós temos que viver a fase da infância, da inocência da criança, a fase da infância, a fase da adolescência, da juventude, a fase adulta, o casamento, os filhos. Vai chegar uma hora. O Enemar já é vovô, né, Enemar? Quantos? Jesus Christ. É bênção, é bênção, é bênção. Tinha que ser mais. Daqui um dia vem. Vitória casando, Pedro casando. Vai vir, em nome de Jesus. Seu Clóvis tem neto, seu Clóvis? Tem, né? Oh, gente, como é que pergunta, hein? Só um? Põe marcha aí na Nayara e no Vale também, fazer mais, né? Povoar essa terra de cristãos aí, não pode ficar assim não. Vai chegar a fase que nós precisamos ser vovôs. Tudo tem o seu tempo. Não tem como, irmãos, você com 50, com 60, com 70, querer viver uma vidinha de 20. A nossa geração está assim, não é? Inclusive pastores. Misericórdia. Se separando das suas esposas e casando com mocinhas de 20. Não, e o bom é que pastores que aconselham casais, tirando fotinha bonitinha, junto com o pastor que adulterou e casou com a novinha. Irmãos, Jesus precisa voltar. Irmãos, a igreja precisa ser séria. A igreja é séria, irmãos. A igreja é séria. Nós precisamos crescer em maturidade. Conhecer a Cristo. Vamos avançar. Estou falando demais, né? Mas é o Espírito Santo que está falando, irmãos. Tiago 1:18. Tiago 1:18.
Tiago 1,18. Diz assim. Vou ler, irmãos, que meu tempo está escasso. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo que ele criou. É isso mesmo, não, irmãos? Exatamente. Pula agora, 1 Coríntios 13:11. 1 Coríntios, não é Corinthians, é Coríntios. 1 Coríntios 13. É aquele versículo, Nayara, que eu queria ler. Eu já tinha colocado ele como referência, só não vi aqui. Isso, diz assim. 1 Coríntios 13:11. Coríntios. Quando eu era menino, Paulo está falando, quando eu era o quê? Falava como menino, pensava como menino e raciocinava como? Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. São as fases da vida. Irmãos, eu escrevi aqui sobre 3 pontos que eu escrevi sobre sermos imaturos, sobre a imaturidade cristã. Eu escrevi o seguinte: a imaturidade nos leva a ter sérios problemas na caminhada cristã. Nos leva a ter o quê? Sérios problemas na caminhada cristã. O primeiro ponto: ficamos suscetíveis e expostos a ataques do crente imaturo. É crente que não conhece a palavra. Crente imaturo é crente que não conhece a Deus. Se você não conhece a Deus e você não conhece a palavra, você não tem a arma que elimina as ciladas do diabo. O diabo não tem poder sobre a minha vida, a sua vida. Sabia disso? Você como cristão, você que aceitou Jesus como Senhor e Salvador, ele não tem poder para tocar na sua vida. Mas ele tem poder para infiltrar coisas na sua mente. Ele tem poder para lançar sugestões e ciladas na sua mente, para te fazer cair e vacilar. E como que nós vencemos essa etapa, irmãos? Qual é a forma de nós crescermos e avançarmos nesse ponto? Conhecermos a Deus e a sua palavra. Isso é o beabá da vida cristã. Mas qual foi o exemplo de Cristo lá no deserto, na tentação? Ele venceu o diabo pela palavra. Mas ele não era o Cristo? Ele não era o Senhor? Era. Mas ali ele estava como homem. E ele nos ensinou e deixou na prática para nós aquilo que nós precisamos para vencer as ciladas do inimigo. Há crente que não ora, crente que não lê a Bíblia. É crente imaturo o resto da vida. Não tem outra forma de você crescer, irmãos. De eu crescer, de nós crescermos. Se nós não conhecermos a palavra de Deus e o Senhor. Se você não ora para gerar intimidade, se você não lê a palavra para gerar conhecimento e revelação, morte. Crente suscetível exposto a ataques do diabo. Segundo ponto, somos levados por todo o vento de doutrina. Sabe por quê? Porque não tem conhecimento. Aí o camarada, ele se acha que é pastor, começa a conversar afiado, ensinar heresia e você acredita. Era o que estava acontecendo na igreja de Gálatas. É por isso que Paulo escreveu esse versículo 4:19. Porque eles estavam ensinando naquela igreja, ao povo de Gálatas, heresias. Eles estavam levando aquele povo a viver pela lei. Ainda que Cristo já tivesse vencido toda a lei, cumprido toda a lei, nós estivéssemos na graça. Eles eram imaturos. Eram levados por todo o vento de doutrina. Então, o segundo ponto, o primeiro é ficarmos suscetíveis a expostos ataques do diabo. O segundo é sermos levados por todo o vento de doutrina. Você quer ser firme na fé? Palavra. Quer ser firme na fé? Oração. Quer ser firme na fé? Transborde em Deus. Quer ser firme na fé? Cristo sendo formado em você. Tem outro jeito, irmãos?
Não tem. Não tem outra forma. Só assim nós venceremos. Não nos tornamos adultos e sólidos. Esse é o terceiro ponto. Crente imaturo, crente criança, crente menino, como diz lá 1 Coríntios 13, né? E não se tornam adultos. Eles querem viver como meninos toda a vida. E menino, criança, bebê, o Enzo hoje 2 anos já come alimento sólido. Alguns alimentos não, mas já come alimento sólido. Mas não tinha como nós darmos para ele com 2 meses, 3 meses de idade, feijoada. Tinha como, irmãos? O que ia acontecer com ele? Morrer. Ia morrer, literalmente. Da mesma forma, espiritualmente falando, quando nós lidamos com crentes imaturos, com crentes meninos e crianças toda a vida, não tem como você trazer um alimento sólido, uma feijoada espiritual. Sabe por quê? Vai matar. O camarada não vai dar conta de digerir. O estômago dele, o intestino dele não está formado ainda. Os irmãos estão me compreendendo? Ele não está na fase espiritual de receber. Como que nós podemos fazer isso, irmãos? Crescendo. Crescendo em maturidade. Aleluias. Glória a Deus. Deixa eu só ler mais um versículo aqui. Na verdade, 2. Abre comigo, 2 Timóteo. Não. Vamos lá para Hebreus 5, 12. Hebreus 5. Eu já li Hebreus 5, já? Então, pula o Hebreus 5. 2 Timóteo 3, 16, 17. Não, mas é de 12 a 14. 2 Timóteo 3, 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16. Jesus Christ. Vamos lá, irmãos, para a gente... Toda a Escritura, todo o quê? É inspirada por Deus e útil para para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado por toda a obra. Eu vou ler novamente, talvez você boiou, você não entendeu o que o autor está dizendo aqui. Olha só. Que é Paulo, na verdade, né, irmãos? Toda a Escritura, ela é inspirada por... Ou seja, a palavra de Deus que nós lemos aqui, ela é inspirada por Deus. E útil para para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. O que a palavra de Deus faz conosco, irmãos? Nos prepara. Nos forja para a guerra. Nos prepara para as ciladas do diabo. Para você vencer a carne, o diabo e o mundo. Para você vencer as tribulações. Para você vencer as adversidades. Para você crescer, você romper espiritualmente. Ela é a arma que nós, como cristãos, precisamos para crescer e chegar à plenitude, que é Cristo. Amém? Glória a Deus. Tiago 1, 2 a 5. É o último texto. Se você já quiser ficar de pé, Tiago 1, 2. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 5. Todos acharam amém? Diz assim, meus irmãos. Quem está falando isso aqui, irmãos? Tiago. Tiago. Tá bom. É só um teste. Tiago 1, 2. Meus irmãos, considerem
motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tiago é doido, né? Não é doido? Olha só, irmãos, o que ele fala? Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Mas o que ele fala no versículo 3? Pois vocês sabem que a prova da sua fé, a prova de quê? Da fé, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Meus irmãos, tende por motivo de passar por todas as... Porque a aprovação da vossa fé produz em você o quê? Perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar coisa alguma. Eu vou resumir mais ou menos o que Tiago está falando aqui. E é o que a maioria dos cristãos querem. A maioria dos cristãos não querem crescer, sabe por quê? Porque crescer gera incômodo. Crescer dói. Vai chegar uma fase da sua vida, quem é adolescente aí, já deve ter passado isso, que você sente dor. Porque você está crescendo. Nunca sentiu isso, não? Dor nos ossos, incômodo. Né? Seu pé está crescendo, sua mão está crescendo, seu corpo está crescendo. Né? Geralmente nessa fase da infância para a adolescência tem muito isso. Tem essa fase também quando está velho, né, meu amor? É dor para tudo quanto é lado, menino. Hoje eu perdi a conta de tanto de vitamina que eu tomei, porque depois da velhice você vai ter que tomar essas vitaminas para repor o que você não tem, está em falta. Porque o crescimento, ele gera incômodo, irmãos. É por isso que muitos querem ser crianças. É porque quando você é criança, você não tem responsabilidade. Quando é criança, você tem responsabilidade de pagar conta? Pagar boleto? Quando você é criança, você tem responsabilidade de cuidar de filhos? Não tem. Não tem. Mas à medida que nós vamos crescendo, as responsabilidades vão aumentando. Isso gera um incômodo. Mas esse incômodo, o Tiago diz aqui que ele é importante para nós. Ele é muito importante para nós. Nós só seremos maduros. Vai lá, versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhe faltar alguma coisa. Mas nós só seremos maduros e íntegros se nós suportarmos o processo das adversidades, dos problemas que o crescimento gera em nós. Amém? Glória a Deus. Quem quer ser menino? Quem quer ser menino? Quer ser menino? Misericórdia. Misericórdia. Ô irmãos, eu estou falando do espiritual. Quem quer ser menino espiritual? Irmãos, não queiram. Porque Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para mim e para você. Mas não são palavras jogadas ao vento, né? Palavras de efeito de pastor, que vai falar, não, irmão, você vai conquistar, você vai ter. Irmão, se você for imaturo, você não vai ter. Você não vai conquistar. Nós só teremos a partir do momento que nós formos maduros, aptos a receber aquilo que Deus tem para nós. A herança, se você é alguém que recebeu uma herança e ainda é novo, imaturo, vai ter um tutor, um curador, uma pessoa responsável por administrar a sua herança até que você tenha condição plena, psíquica, para que você possa usufruir daquela herança. É assim ou não é, irmãos? Você acha que, vamos colocar um exemplo, um filho do Bill Gates de 2 anos de idade já vai assumir a responsabilidade da herança dele? Tá maluco? O cara, ninguém vai fazer isso. Eles vão instituir uma pessoa, um tutor, para cuidar daquele menino até ele ter a maioridade e a responsabilidade de administrar a fortuna do pai. É assim com Deus também. O nosso pai espiritual. Toda a riqueza do mundo, não estou falando só de dinheiro, não, irmãos. Quando a gente fala de riqueza, o povo já pensa logo em dinheiro. Não é. É tudo que Deus tem. Tudo que Deus fez é para mim e para você. Mas Ele só vai liberar na minha vida e na sua vida a partir do momento que você for
maduro. Amém? Aleluia, gostei. Gostei. É assim, irmãos. Não adianta. Nós só vamos experimentar do melhor de Deus a partir do momento que nós formos maduros. Fique de pé onde você está. Faça uma reflexão da sua vida espiritual. Qual o nível, qual o estágio que você está? Criança, infância, adolescência? Ou você é adulto espiritual? Você é maduro? Fala para o Senhor, fala: Deus, traga, cadê o Jones? Com o violão. Para nós cantarmos um cântico. Amém? Feche seus olhos. Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante do Senhor agora. Deus, que a tua palavra ela seja viva e eficaz. Como ela diz, que ela é mais cortante que espada de dois gumes, que ela penetre no nosso íntimo, Deus, e que ela venha rasgar de fato, a trazer incômodo, a gerar incômodo em nós, para que sejamos maduros. Ó Deus, tudo que o Senhor deseja é que sejamos cristãos, uma igreja madura, uma igreja forte, uma noiva adornada e preparada para o Senhor. Eu sei que o Senhor quer isso de nós, que sejamos forjados e preparados em Cristo para usufruirmos e experimentarmos do melhor, ó Deus, nesta vida. Deus, mas o Senhor não nos dará se nós formos imaturos. Ó Deus, não é porque o Senhor não nos ama, o Senhor nos ama. Deus, mas o Senhor quer o nosso crescimento, o Senhor quer o melhor de nós. Ó Espírito Santo de Deus, gera isso em nós, gera esse desejo de crescermos, ó Deus, de amadurecermos, de largarmos de sermos meninos imaturos no Senhor. Forge em nós, ó Deus, essas pessoas, ó Deus, que desejam crescimento, ó Deus, para avançar, para crescer, para expandir, alargar as fronteiras, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia. Vamos cantar um cântico. Acho que você vai ter que chegar para cá, senão você não vai aparecer, não. Amém. Vamos cantar um cântico para nós encerrarmos, amém? Glória a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor.